Hoje vamos tratar sobre a adoração. Um pastor, ele funciona também como um médico espiritual. E ele vai percebendo a sua congregação e vai descobrindo as coisas que são mais importantes e mais urgentes. Muitas vezes, nós não adoramos convenientemente. Às vezes nós não valorizamos a casa de culto, a casa de Deus. Não temos aquela habilidade de, ao chegarmos aqui, entrarmos num espírito de adoração ao Senhor. No passado, o Senhor Jesus disse que alguns fizeram a casa de oração num covil. E eu acho que ele falou assim, que nós utilizamos a casa de culto para fazer qualquer outra coisa que não seja adoração ao nosso Deus, nós estamos errados. Vou dar um exemplo apenas. Eu já publiquei 8 livros. 8. Um deles é sobre o Espírito Santo. Foi o primeiro que eu publiquei, As Verdades sobre o Espírito Santo. É um tipo de arroz-feijão assim. São as bases. Eu preguei aqui no sábado passado sobre o Espírito Santo. Eu poderia ter trazido o meu livro aqui e mostrado para vocês. Um colega falou assim: pastor, o senhor não sabe vender as coisas, né? Por que o senhor não mostrou o livro? Eu disse: porque o púlpito não é lugar para vender livro. Nesses anos que eu estou aqui, vocês são testemunhas. Eu nunca fiz propaganda de nenhum dos meus materiais aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência de que esse lugar aqui, ele é só para pregar a palavra. Não é para vender coisas, não é para promover gente, não é para promover coisas, pessoas, instituições, entidades, não. Esse lugar aqui é para adoração. Só para você ter na cabeça, antes de eu ler o texto bíblico, você trouxe a Bíblia, deixa eu ver, mostra aí a palavra, porque aqui é pela palavra, nada mais. Espero que você tenha trazido também uma caneta para fazer as anotações. Nós vamos utilizar 2 textos, um deles será o texto base, e depois eu vou usar um outro para ilustração. Como é que funciona o serviço de adoração? No serviço de adoração, as pessoas que vêm aqui à frente, não são elas apenas os artistas. Você que está aí assentado, você também é um artista. No serviço de adoração, todos nós que estamos aqui na casa de Deus, nós somos artistas, todos nós. E só tem um que é a audiência, só tem um que é o público, é Deus. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Como Deus não é egoísta, Ele compartilha o privilégio da audiência com os seus santos anjos e com os mundos não caídos. Mas todos nós aqui, nós somos os artistas da adoração para Deus. Nós não fazemos, no meu caso aqui, eu não faço para você, eu faço para Deus. Todos nós que estamos aqui, nós estamos num palco, no palco da adoração. Deus é a nossa audiência, Deus é o nosso público, é para Ele. Então não adianta eu querer agradar você ou quem vem cantar aqui, querer agradar A ou B. Tem que agradar a Deus, porque o culto é para Deus, não é para as pessoas. E às vezes nós nos sentimos no direito de ficar julgando as pessoas. Nós estamos assentados aí e achamos que como o culto é para nós, não foi bem, foi mal, não é isso, não é aquilo, isso pode, isso não pode. O culto não é para você, o culto é para Deus. Isso aqui não é um programa de auditório, onde a pessoa que sobe no palco é o artista, e todo mundo que está sentado é a audiência e que aplaude ou xinga conforme o seu interesse. Deus não é aquele que fica apenas no ponto dizendo é para fazer isso ou fazer aquilo. Isso é programa de auditório, aqui é serviço de adoração. Quer ver? Pegue a Bíblia. Isaías capítulo 6. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não puder mais falar, é melhor que ninguém fale mais. É a palavra de Deus. Isaías capítulo 6. Eu vou esperar esse farfalhar das páginas, porque é bom que nós encontremos o texto. Se você quiser usar a Bíblia eletrônica também pode. Você que está em casa também pode usar uma Bíblia, acesse aí.
Bíblia online ou qualquer coisa. Se você tiver uma de papel também, faça anotações. Isaías capítulo 6 é um texto assim que explica claramente o que é a verdadeira adoração. Vou ler apenas 8 versos. Me acompanhem, por favor. No ano da morte do rei Uzias, por volta do ano 740 a.C., portanto no 8º século a.C., da metade para o final do 8º século. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 3 vezes santo, amém? As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um anjo, um dos serafins, voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. E tirara com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Isso é adoração. Na verdadeira adoração, o senso da presença de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O senso da presença de Deus. Chegue antes, tenha tempo, adore a Deus, medite. Isso faz bem para a nossa vida, para o nosso bem total, para a nossa alma, o ser como um todo. O senso da presença de Deus. E eu vou afirmar e você vai dizer amém com alegria: Deus está aqui. Por isso nós cantamos: eu te amo, ó Deus. O hino foi escolhido a dedo, viu? Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, amém? Deus está aqui. Quando Deus está aqui, e nós sentimos a presença desse Deus, nós reconhecemos a nossa indignidade. Ai de mim, coitado de mim. Enquanto eu estiver pensando ai de mim, eu não terei tempo de pensar no outro. Quando eu me comparo com Deus, a minha palavra é ai de mim. Mas quando eu me comparo com os outros, pode ser que eu me ache um pouquinho melhor do que os outros. É preciso muito cuidado quando se fala em termos de comparação. Compare-se com Deus, e então você vai dizer ai de mim. E se você estiver no templo de Deus e sentir a presença de Deus, e você se reconhecer pecador, Deus vai mandar um anjo tocar os seus lábios com a brasa viva do altar. Aí alguém diz assim: o sermão não fez nada em mim. Claro que não fez nada em você. Você não se abriu para ouvir a voz de Deus. Você não se abriu para sentir Deus. Você não se abriu para reconhecer a sua pequenez e para então reconhecer a graça de Deus. Porque quando eu vejo Deus no templo, eu reconheço a minha indignidade. Deus toma as providências de me tocar, amém? E quando Ele me toca, Ele me perdoa, Ele me cura, Ele me sara, Ele me joga para cima, Ele me dá autoestima, Ele faz tudo o que eu preciso. Louvado seja o nome de Deus. Aí Deus pergunta: quem é que vai? Depois de reconhecer a presença de Deus, de sentir a sua indignidade, de ser tocado pela graça de Deus, então você é capaz de responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Só aí e nada mais. Serafins, a única vez em toda a Bíblia que eles aparecem, eles não estão em outro lugar. Dá a impressão que eles são os anjos encarregados do serviço de adoração. E quando nós dizemos que Deus está aqui,
nós temos que entender que Deus está aqui com os seus santos anjos, para abençoar o seu povo, para trazer uma influência positiva para o seu povo, para atender o aflito de coração, para receber as honrarias daquele que está com o coração feliz. Amados, às vezes nós entramos numa igreja por aí, tem um tema lá assim, ó, escrito na parede: Deus está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aquele texto não foi escrito para isso, mas às vezes ele é usado para isso. Nós deveríamos aprender a ficar quietos na presença de Deus. Interessante que às vezes nós não valorizamos essas coisas, mas quando nós vamos num evento grandioso, nós ficamos todo tomados daquele movimento do evento grandioso. Mas e quando estamos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, não ficamos tomados desse movimento? Nós temos que ficar tomados desse sentimento da presença de Deus. E eu estou orando aqui em meu coração, e orei durante esses últimos 15 dias, enquanto eu preparava esse assunto aqui, para que Deus nos toque hoje aqui, para que nós sintamos a alegria de estar na presença de Deus, porque todos os que estamos na presença de Deus somos abençoados. A palavra diz no Salmo 33 que Deus olha dos altos céus e vê todos os filhos dos homens. E no mesmo Salmo, a palavra diz que os olhos do Senhor pousam sobre aqueles que o temem. E se você está aqui e teme ao Senhor, os olhos do Senhor agora estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Quando nós entendemos que na presença do Senhor deve haver reverência plena, nós começamos a entender o culto. O que significa a reverência plena? Primeiro, é saber que nós estamos na presença do Rei dos Reis. Evitar todo e qualquer movimento desnecessário, porque eu posso atrapalhar. Nós não temos como evitar que uma criança emita um som de choro ou de riso. Não temos como evitar. Mas nós podemos evitar que pessoas que tenham um pouco mais de anos de vida fiquem transitando ou conversando, porque pode ser que eu não me sinta mal com alguém conversando do meu lado, mas tenha um adorador do meu lado que se sinta mal. E mesmo que a pessoa não se sinta mal, teria que haver assim uma coerência da minha parte, um respeito. Eu vou falar educação, né? Tem que falar o português bem claro, né? Então, teria que haver educação da minha parte para não atrapalhar o outro adorador. Porque para mim a adoração pode ser de qualquer jeito, mas para o outro adorador não. A adoração tem que ser alguma coisa contrita, um espírito sério, dedicado, compenetrado, focado. Então, numa comunidade, nós temos que respeitar os limites. Se Deus está aqui, Deus vai nos ensinar também a respeitar os limites. Por que Isaías foi ao templo? Porque ele estava preocupado, gente. Ele estava preocupado porque um rei que, segundo a Bíblia, fez o que era reto diante de Deus, Uzias, acabara de morrer. E ele pensou assim: e agora? O que é que vai acontecer com o nosso povo? E é bem assim quando muda um governo, quando muda um pastor, quando muda um diretor, quando muda isso ou aquilo, as coisas mudam. O próprio faraó, que não conheceu o José, quase que acabou com a família dele, gente. Isaías foi ao templo preocupado. Quando nós temos uma preocupação, vamos buscar o Senhor, porque o Senhor está presente. O Senhor está em seu santo templo para abençoar o seu povo. Eu disse que quando nós vamos apresentar uma adoração real, verdadeira, a nossa consciência nos ajuda a entender 4 coisas importantes. Anotem aí: a presença de Deus, o reconhecimento de que somos pecadores, a aceitação da graça de Deus e o envolvimento no serviço de Deus. O que é adoração? Vamos ver o que é adoração na Bíblia. Porque os livros podem falar o que quiserem, mas o que importa é a adoração segundo a palavra de Deus. Porque os homens, um dia eles podem falar uma coisa, outro dia podem falar outra coisa. Agora Deus é a verdade absoluta, Ele fala sempre a mesma coisa. A palavra hebraica mais usada para adoração,
que significa inclinar-se, dobrar-se, honrar, é avad. Essa palavra ela é encontrada lá no Gênesis 18, já no comecinho, quando Abraão recebeu o Senhor e 2 anjos na sua tenda. A Bíblia diz que ele se inclinou, avad, se inclinou para adorar. Vocês conhecem essa história? Foi no momento quando o Senhor veio para dizer que eles teriam um filho, o tal Isaac, o filho da promessa. No Novo Testamento, essa mesma palavra, ela no sentido de inclinar, de adorar, é proskineo. Inclinar-se, adorar, honrar. Como é que eu posso saber isso? Porque quando o Satanás tentou o Senhor Jesus, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, lá no deserto, o Satanás usou a palavra adorar. Tudo isso é meu, e eu darei tudo isso a você, se você me adorar. E o Senhor Jesus respondeu com a mesma palavra que eu citei aqui. Ele usou o proskineo, que é o inclinar-se, adorar, mas ele citou Deuteronômio, onde diz: ao Senhor teu Deus adorarás, avat, adoração. Existem outras palavras para adoração, não tenho tempo aqui de ficar explicando para vocês, não haveria necessidade. Se eu tivesse 2 horas explicaria, mas essas são as principais. No nosso serviço de adoração, quais são as partes principais para nós entrarmos na nossa conversa aqui do dia a dia, do hoje, do agora? Bom, nós temos algumas partes principais no serviço de adoração. Nós temos música, nós temos orações, nós temos pregação, nós temos ofertas. Existem mais algumas, mas eu vou trabalhar com essas 4 apenas, porque são as principais. O assunto de música. Esse é um assunto que, se nós quisermos arrumar uma tremenda de uma confusão em qualquer igreja adventista, é só falar de música. Porque assim como todos nós brasileiros nos achamos técnicos de futebol, todos nós brasileiros nos achamos músicos e musicistas, todos nós. E também todos nós temos o nosso gosto pessoal. E por vezes nós nos esquecemos que a regra não é o nosso gosto pessoal. Temos que nos lembrar que quando nós fazemos as coisas, nós não fazemos para quem está aqui, para outra pessoa, porque a nossa audiência não é a nossa igreja, a nossa audiência é Deus. Pastor, mas as pessoas cantam para nós. Isso é o que você pensa e é o que elas também pensam. Porque às vezes uma pessoa vem aqui e quer arrebentar, mas não é em nome de Jesus não, é para ficar famosa. Não é adoração. A adoração é quando eu venho aqui e eu canto para Deus. Agora, se eu vou cantar para Deus, eu vou tentar descobrir o que Deus quer que eu cante, como Deus quer que eu cante, que tipo de instrumentos Deus quer que eu use para cantar junto, para me acompanhar, essas coisas todas. E eu não vou precisar perguntar para os seres humanos o que é que eles querem, porque não é para eles que eu canto. Eu vou pregar, que é um outro assunto do culto, eu não preciso perguntar para quem está me ouvindo para saber se isso. Tem que perguntar para Deus o que é que alimento que a igreja precisa, porque é Deus que é a minha audiência. Deus é que é o objeto do meu louvor. As orações. Algumas orações são fantásticas, viu? Elas são lindas. Alguém diz assim, só que elas não passam do teto. Bom, não precisa passar do teto também, porque Deus não está além do teto. Ele está além do teto, mas Ele está aquém do teto também. Deus está aqui, e mais do que aqui, Deus está em nós, amém? Nós decoramos uma oração, às vezes até escrevemos uma oração. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Claro que em público eu não vou falar aquelas coisas que eu devo falar para Deus em particular, porque temos a oração lá em casa, a oração no nosso quarto com a porta fechada, mas temos a oração pública aqui na igreja. Música, oração, pregação.
Qual é o cerne da pregação num serviço de adoração? É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não é usada para a pregação, tanto é que nós aprendemos isso, ensinamos isso, que quando um sermão não é na palavra de Deus, não tem um texto da palavra de Deus, não é sermão, é discurso. A coisa que faz a diferença entre um sermão e um discurso é o texto bíblico. Se não tem texto bíblico, não é sermão, é discurso. E pode fazer um discurso bonito. Agora, os discursos não salvam. Os discursos não têm a capacidade de transformar vidas e corações, porque quem tem a capacidade de transformar vidas e corações é a palavra. O outro ponto do serviço de adoração são as ofertas, os dízimos. E esse é um negócio assim, muito sensível. Precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos como algumas congregações por aí, que só pensam no dinheiro. Mas o dinheiro também é uma coisa importante no processo da salvação. A Bíblia usa uma parte grande dos seus textos para falar de dinheiro. Jesus usou muita coisa para falar em dinheiro, em bens. Nós temos que entender duas coisas no serviço de adoração, quando falamos de dízimos e ofertas. Primeiro, o dízimo é o reconhecimento de que Deus é o Senhor e eu sou o servo do Senhor. Isso tem que ficar claro na mente de todo adorador. E se não for assim, a sua adoração não será completa, não será plena, não será verdadeira. Deus é o dono, eu sou o mordomo de Deus, eu sou um servo de Deus, Deus é o dono. E quando eu reconheço Deus como dono da minha vida, o dízimo é do Senhor, Ele é santo ao Senhor. Está na Bíblia isso, e acabou. As ofertas não têm nada a ver com reconhecer Deus como o Senhor da minha vida. As ofertas têm a ver com reconhecer Deus como meu Salvador. O que Ele fez por mim, o que Ele faz por mim, o que Ele ainda fará por mim. Eu estava pensando um dia desses aí, nós vamos a um restaurante com a família, gastamos lá R$150, se for família pequena, se for família grande é mais. Depende também do restaurante, e depende do que se usa, do que se come e do que se bebe. Às vezes você gastou R$200, aí você dá R$20 de tips, de gorjeta, R$20. Você quer ser agradável, R$20. Só que quando vai para a igreja, você não quer dar R$20. Camarada serviu você lá num restaurante durante 40 minutos. E às vezes serviu mal. E ainda assim, você dá a gorjeta. Agora, Deus cuida de você o tempo todo. Deus salva você. Qual é a sua gratidão? Eu não estou pedindo dinheiro aqui na igreja, tá? E vocês nem estão sabendo. Nós temos que com urgência reformar aquela ala norte lá, ó, da entrada. A acessibilidade não está correta lá. Vai ter que fazer tudo de novo. Daqui a pouquinho eu vou ter que pedir para vocês me ajudarem a fazer aquilo lá. Eu vou pedir um dia desse aí. Mas agora não é a hora. Estou dizendo que a verdadeira adoração é reconhecer que Deus é o Senhor da minha vida. E reconhecer que Ele é o meu Salvador, o meu sustentador, o que cuida de mim. Não fosse Ele, eu não teria nada. 4 coisas: as músicas, as orações, a pregação, os dízimos e as ofertas. Todo ser que respira, louve ao Senhor, diz o Salmo 150. Nós deveríamos ser sensíveis para entender o que Deus pede de nós, irmãos. E não para fazermos o que nós queremos. Ah, mas Deus aceita. Deus não aceita. Olha, se você tem a capacidade de fazer com 80% de beleza, e você faz com 70%, Deus não aceita. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Se você tem a capacidade de fazer com 90% de perfeição um trabalho para Deus, Deus não vai aceitar um trabalho relapso que tenha só 70% de perfeição. Não vai aceitar. Deus é muito específico nas coisas. A oferta de Caim foi uma oferta espetacular, gente. Pensem aqui comigo. Algumas frutas hoje são deliciosos ainda, são deliciosas, não é verdade?
Agora imaginem lá no paraíso, já que saíram do jardim, a terra não estava ainda toda contaminada como está hoje. As frutas deveriam ser tremendamente saborosas. Dá até água na boca aqui de pensar. Eu vou levar para Deus essas frutas aqui, ó. Não sei que fruta era, né? Aí o povo começa a inventar os nomes, né? Mas deveria ser uma cesta linda. Deus não aceitou. Por que Deus não aceitou? Foi Ele que criou as frutas. Deus não aceitou porque Ele não pediu fruta. Ele pediu outra coisa. Foi um animal. Abel levou o animal, Deus aceitou. Se houver sensibilidade na nossa mente e no nosso coração, nós vamos entender o que é que Deus pede de nós. O que é que o Senhor pede de ti, diz a palavra. Deus pede que amemos a misericórdia, e aí fala umas coisas bonitas, né? Adoração verdadeira, adoração fiel. O segundo texto que eu falei que ia mencionar está em João no capítulo 4, rapidinho. Aqui tem uma história impressionante esta. Tão impressionante como a de Isaías indo ao templo. As histórias impressionantes, elas podem acontecer com pessoas que fazem parte do povo de Deus, e elas podem acontecer com pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Porque no fundo, todo mundo foi feito por Deus. E Deus tem um propósito para todas as pessoas, inclusive aquelas que estão distante dele. Essa mulher aqui estava distante de Deus. O texto diz que Jesus passou por Samaria por uma necessidade. O texto diz isso, não vou ler para vocês, mas o texto diz isso. E era-lhe necessário passar por Samaria. Deus tem necessidades. Um dia eu vou pregar sobre isso, as necessidades de Deus. E nas necessidades de Deus você está incluído, você está incluída. Você que nos acompanha pela internet está incluído, está incluída. As necessidades de Deus. Era uma mulher que precisava ouvir a salvação dos lábios do Salvador. E no momento da conversa, depois de tratar de vários temas, ela puxou um tema. Engraçado que às vezes eu olho para aquela mulher lá, e eu vejo assim algumas pessoas do século 21. Porque algumas pessoas com as quais você convive, em algum momento elas vão puxar aquele tema para conversar. Não é? São apaixonadas por algumas coisas. E às vezes são apaixonadas pelas coisas erradas. Isso é que é pior. E a mulher então puxou o tema. Senhor, vocês falam que é para adorar em Jerusalém. Mas nós somos aqui do Reino do Norte. Aqui também tem um lugar para adorar. Os nossos pais falam que devemos adorar aqui. E daí? Como é que funciona? Adoração não tem muito a ver com lugar. Adoração não tem muito a ver com a posição. Como orar, por exemplo. Eu me lembro de ter pastoreado uma igreja onde o pastor que passou antes de mim, ele quase entrou numa briga, porque os irmãos queriam fazer a oração do culto, a oração final do culto de joelhos. Alguns irmãos achavam que só pode orar de joelhos, e que a única oração que tem valor é a de joelhos. Aí eu fico pensando que o Pedro, a hora que estava afundando na água lá, se tivesse que ter tido tempo para ajoelhar, teria morrido afogado, né? Porque ele só gritou, salva-me Senhor, nada mais. Não é a posição. Não é a posição. O Senhor Jesus falou para ela assim, não é de joelhos, nem em pé, nem deitado, nem com o olho fechado, nem com o olho aberto. Não é isso, irmã. Não é isso, minha filha. Não é aqui nesse monte, nem no monte de Jerusalém. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E são esses adoradores que Ele está procurando.
Pastor, você quer dizer que de repente eu estou aqui na igreja e não sou um adorador verdadeiro? Se você leu isso, é contigo. Tá certo? E eu não estou julgando você. Eu não posso julgar nem a mim mesmo. Porque eu não tenho capacidade de me julgar. A minha Bíblia, a palavra de Deus diz que o meu coração é enganoso. Se eu for me julgar, eu vou me avaliar bem. Não dá certo. Não estou julgando você. Mas se você não está adorando a Deus em espírito e em verdade, a palavra está dizendo que você está fora do molde. Não é esse o espírito, não é esse o jeito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Queria que você fizesse uma análise agora. Você, não fale com ninguém, só você com Deus. Hoje, você está dentro desse espírito de adoração verdadeira? Você está adorando a Deus em espírito e em verdade? Você veio para a casa de Deus com o coração tranquilo em Deus, a despeito das preocupações, só com o propósito de louvar ao Senhor? Ou você veio aqui para ver alguma coisa? Você veio aqui para avaliar alguma coisa? Se você veio aqui para ver, avaliar, julgar, errou o lugar, errou o dia, errou tudo. Porque eu tenho que vir aqui para adorar a Deus. Pastor, mas não estou fazendo nada, eu só estou ouvindo. Você está adorando a Deus, porque você não é a audiência, você é o artista, você é o ator, você é a atriz. A audiência é Deus, que está aqui para receber o nosso culto de adoração e louvor. Nós temos que ter a consciência da presença de Deus aqui. Mulher, vem a hora e já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus está procurando estes adoradores. Por que será que Deus está procurando estes adoradores? Porque naqueles dias, as pessoas tinham sido envolvidas num sentimento. Alguns só podem adorar a Deus lá. Outros, sentimento, só podemos adorar a Deus aqui, não pode ser lá. Quem disse que você não pode adorar a Deus dentro de uma igreja católica, por exemplo? Hã? Não estou falando para você ir lá. Mas quem disse? Pelo menos lá você tem sossego, ninguém conversa lá dentro, né? A menos que tenha mudado. Mas até outro dia atrás, o respeito incrível, não é? Quantos são de ascendência católica aqui? Deixa eu ver. Eu posso falar porque a minha mãe era filha de Maria. E eu conheço um pouco do que eu estou falando. Algumas vezes eu já entrei em igrejas católicas, me assentei e fiquei 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos dentro de uma igreja. Já fiz sermão dentro de igreja católica. Sermão que eu preguei nesse púlpito aqui, ó. Você pode adorar a Deus ali na praça, em frente à igreja ali, ó, sentado num banco. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar que você quiser. Em qualquer lugar que você quiser, porque Deus é espírito e os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus não está circunscrito a um lugar, a uma posição, a um jeito, mas Ele está circunscrito à minha atitude de coração, de mente. Adorar a Deus. Agora, irmãos, que é gostoso adorar a Deus aqui na igreja do NASP São Paulo, é. Nossa, eu me sinto honradíssimo. Olha que ambiente, que coisa gostosa, confortável, climatizada, iluminada, sonorizada e outras hadas. É uma delícia, não é? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: os irmãos que estão adorando a Deus num quartinho alugado por aí, começando um grupo, ou que estão adorando a Deus num grupo familiar, eles também estão adorando o mesmo Deus, e o mesmo Deus que está aqui está lá também, gente. Deus está aqui. Você gostaria de declarar a Deus: eu te amo, ó Deus? Deixa eu fazer uma pergunta antes. Vocês entenderam ou não? Está claro?
Está claro? Vou pedir que os maestros me ajudem aqui. Vou pedir que o maestro regente, que está numa adoração ali, venha aqui me ajudar. Dá esse microfone aqui para ele. Nós vamos cantar Eu Te Amo, Deus. Cantar assim, com a congregação assentada uma vez. Depois talvez cantemos uma segunda vez. Você se levanta, enquanto estiver cantando na segunda vez, fale com Deus. Se sinta à vontade aqui na presença do Senhor, cante. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Fique em pé. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Vá ao templo. Vá ao templo com a convicção da presença de Deus. Ele se manifestará a você. Isaías viu o Senhor. Amados, não são os presidentes, os primeiros ministros, os políticos, os diretores, os pastores que estão no trono. Quem está no trono do universo é o Senhor dos exércitos. Saiba disso. Vá ao templo com essa convicção. Então vem aqui com essa convicção. Deixe Deus tocar você. Se você se sentir pequeno, Ele então vai tocar você com a graça salvadora e vai comunicar que você foi perdoado, que você foi aceito. E então, só então, se envolva, porque Deus vai perguntar: quem é que eu vou enviar? Diga, me envie. Por acaso, mas por misericórdia de Deus, eu recebi hoje um bilhete, datado de, deve ser 28/6. A pessoa disse que é adventista desde 2010. Eu não vou falar o nome da pessoa aqui. Gostaria de ser útil. Gostaria de ser útil. Vou passar um e-mail ainda hoje para essa pessoa, dizer que tem um lugar para ela ser útil. Quando eu vou ao templo, eu vejo Deus, sinto a minha necessidade, Deus me toca, eu sinto o desejo de me envolver, me comprometer. Adoração é muito mais do que botar uma roupa bonita, depois de um bom banho, um perfume, uma gravata, ou um vestido.
e vir aqui à igreja. Adoração é mais do que isso. Porque você pode não ter uma gravata bonita, pode não ter um vestido bonito, pode não ter um sapato novo, que aliás os sapatos novos são ruins para serem usados em algumas ocasiões. Eles atrapalham o pé da gente, não é? Deus não está olhando para o seu sapato, para a sua gravata, para o seu terno e para o seu vestido. Ele está olhando para o seu coração. E se o seu coração estiver nele, Ele falará com você. E você sairá do templo transformado, como Isaías saiu e se tornou o grande profeta que se tornou. E você sabe disso. Um homem de Deus. Deus quer me transformar num homem de Deus. Deus quer transformar você num homem de Deus, numa mulher de Deus. As outras coisas não importam. Adore a Deus verdadeiramente, por favor. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para a sua salvação. Feche os olhos. Senhor, obrigado pela tua presença aqui. E no nosso coração já entendemos da tua aceitação deste culto, deste serviço de adoração. Abençoa o teu povo. Senhor, ensina-nos como devemos portar-nos na tua casa de oração. Como devemos portar-nos na nossa vida, no dia a dia. Porque a nossa vida, no dia a dia, também pode ser um serviço de adoração. Um preito de gratidão ao nome do Senhor Jesus. Pai, nós não queremos oferecer apenas os nossos dízimos, as ofertas. Queremos oferecer o nosso coração e com ele tudo o que nós somos e tudo o que nós temos. Colocamos a nossa vida agora no teu altar. Que nós sejamos queimados para o Senhor, para a glória do Senhor e como uma influência para a salvação de outras pessoas. Obrigado, meu Deus, pela tua presença aqui. Louvado seja o teu nome. Oramos em Cristo. Amém, amém e amém.